temos que ter consciência, como diz aqui, 2 Pedro, a gente vai voltar de novo lá para o texto de Pedro, lá no versículo 20 do capítulo 2. O 21, né? A gente falou o 20. O 20 é sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Agora o 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados do Espírito Santo. Muito questionar. A Bíblia foi um livro escrito por homens que imaginaram que Deus disse isso, aquela coisa toda. Como é que pode ser escrito por homem e ser escrito por Deus? É aí que está a questão do entendimento. Deus usou o pensamento humano como sua ferramenta. Sabemos que a palavra de Deus ela é selada em Apocalipse, mas a partir até de discípulos de João Evangelista, na ilha de Pátmos, e tinha um discípulo chamado Irineu. A Igreja Católica chama ele de Santo Irineu. E Santo Irineu foi um combatente dos gnósticos, como ele deu continuidade, porque as heresias continuavam. Tanto pelo primeiro século, no século II, aí você vai ter um monte de coisa que é desnecessário eu falar aqui para ficar enchendo a tua cabeça. Eu quero falar o importante. Temos que interpretar a Bíblia, mas segundo as certas regras. O conselho que eu dou é o seguinte: muitas das vezes o contexto não vai estar em alguns versículos. Às vezes você vai ter que ler o capítulo todo, ou pegar o capítulo anterior e o capítulo posterior. Por quê? Porque se a questão de capítulos e versículos foram colocados depois, esse é que é o problema. Eu dou um exemplo aqui que eu sempre falo, da questão da sua vontade e do pecado. Faço o bem que eu... Não faço o bem, né, que eu não quero, né, e faço o mal que eu não quero. Então, quer dizer, é um problema sério. Você quer fazer o bem, mas não consegue. Você faz o mal, mas você não consegue dominar isso. Por quê? Porque pelo entendimento nós servimos a lei de Deus, mas pelo nosso corpo nós servimos a lei do pecado. Paulo se sentia um dos maiores e miseráveis por causa disso, mas ele glorificava a Deus. Mas o contexto desse finalzinho do capítulo 7 de Romanos continua no 8, porque ele fala: dou graças a Deus que sirvo a Deus com o meu entendimento e a lei do pecado com o meu corpo. Aí ele já entra no 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, mas não andam segundo a carne. Então o contexto disso vai estar no outro capítulo. E isso vai acontecer por diversas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então a minha preocupação era trazer isso para os irmãos nessa manhã, para concluir, né, o que nós começamos na semana passada, porque além da hermenêutica e da exegese, também nós temos a questão da etimologia, das semânticas, significado de palavras. Você tem palavras que estão colocadas nas várias traduções, principalmente o Almeida, revisado, atualizado por várias edições, nomes que às vezes não tem a questão que é comum no nosso dia a dia. Por exemplo, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4 que muitos se apostatarão da fé. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no início ele fala, eu acho que é no verso 3 que diz que a vinda de Cristo não aconteceria se antes viesse a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Em grego, apostatar é se afastar de Deus. Isso não é muito utilizado como a questão da palavra arrebatar, que é o profeta Abacuque fala isso, ainda que a figueira não floresça e o gado seja, como é que ele coloca lá? Seja arrebatado do aprisco, quer dizer, seja raptado do aprisco, seja tirado do aprisco. Vamos falar da doutrina do arrebatamento da igreja.
O que significa isso? É um rápido entendimento de quem prega a doutrina do arrebatamento secreto, o qual eu não acredito, como também muitos no protestantismo mais histórico, mais tradicional. Isso é a questão da doutrina dispensacionalista. Vem mais para os pentecostais, né, que fala que primeiro haverá o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a vinda de Cristo para entrar no milênio. Eu creio que a vinda de Cristo é uma coisa simultânea. Ele ressuscita os mortos e arrebata a igreja. Agora, o sentido é esse. A palavra arrebatar é roubar, é raptar, é tirar. Porque Paulo fala que é num abrir e fechar de olhos. Nossos corpos serão transformados. Então, é isso que nós tem a divergência para isso. Por que alguns acreditam nessa separação de arrebatamento de vinda de Cristo? Porque eles vão entender à luz de Daniel na questão das 70 semanas, que uma semana profética ainda não foi cumprida, e ela só pode ser cumprida para os judeus se a igreja for tirada daqui. É uma questão de espaço-tempo, de dimensão. Isso é uma interpretação diferente. Muitas das vezes as pessoas vão para a internet, falam isso, mas elas não sabem explicar. Como eu vi uma situação que perguntaram a um pregador: mas, pastor, me explica isso, Jesus volta em 2 vezes? Aí o pastor não soube explicar. Ele disse: não, ele não volta em 2 vezes, ele volta em 2 fases. Ele não explicou e parou nisso. Ele volta em 2 fases, são 2 situações diferentes. Uma ele não bota o pé na terra e a outra ele bota. Só que na vinda de Cristo todos vão ver ele glorioso no céu. Todo olho verá e se lamentarão. Até aqueles os que agora não consegui falar assim, transpassaram, aqueles que colocaram a lança no coração dele vão ver, porque os mortos vão ser ressuscitados, um para a salvação, outros para a condenação, né? E os que estão vivos vão ser tirados da terra. Isso não estou querendo aqui falar assim: o pastor Zelito, o que ele está falando é a verdade. Não, a verdade é Jesus Cristo. Denominação nenhuma salva ninguém. Concorde, meus irmãos batistas, ou não. Nem eu e nós batistas não somos os donos da verdade. Nós procuramos a verdade que está em Cristo, que ele diz: eu sou a verdade e o caminho, só venho ao Pai se for por mim. Agora, os nossos pares de outras denominações, sejam elas históricas, sejam elas avivalistas, sejam elas pentecostais, neopentecostais, aquelas que aceitam os dons, né, creem ainda na vigência dos dons, há essas diferenças doutrinárias. Mas o que é comum? Que o único caminho de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por Moisés veio a lei, agora por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Já havia diferença de entendimento e certas complicações, como diz a carta aos Hebreus, de cristãos que estavam voltando às práticas antigas, mas até eliminando Cristo, saindo do sacerdócio de Cristo para o sacerdócio levítico, que foi encerrado no ano 70 da era cristã por conta da destruição do templo. Nem hoje, dentro da comunidade judaica, existe ministério levítico ou sacerdotes levíticos. Existem rabinos, mestres, aqueles que leem a lei do Senhor. Mas alguns cristãos insistem de reconstruir um ministério levítico que foi encerrado no 1º século. Esse é o problema do entendimento. Porque é desnecessário certos rituais. Quando Cristo já disse: por que eu vim com essa palavra semana passada e essa semana? Porque viemos do período da Páscoa e Jesus disse na cruz: está consumado. Uma coisa para a humanidade era antes da cruz e outra coisa é depois da cruz. Não acrescentaremos mais. Aquele que ora mais, aquele que ora menos. Aquele que jejua mais, aquele que jejua menos ou que não jejua.
aquele que faz vigília, aquele que não faz vigília, aquele que lê mais e aquele que lê menos. Não vai acrescentar em nada na salvação. O exame da questão daquele que faz a obra de Deus é a questão dos galardões. Eu vou trazer essa palavra aqui sobre isso. Né? Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, né? Palha e feno. Como será isso? Todas as 6 categorias, todos serão salvos. Mas alguns sentirão que poderia ter feito mais pela obra de Deus. Não é porque o pastor aqui está falando bonito hoje. Tem dia que às vezes a minha cabeça não está legal e às vezes eu não concateno alguma coisa. O problema da idade, algumas medicações que se tomam. Eu tenho ficado um ponto dispersivo, tenho procurado ter o cuidado. Às vezes os irmãos vê uma certa pausa, eu dou uma parada para poder arrumar o pensamento. Porque às vezes a palavra sai antes, então eu procuro falar devagar. Até agora não estava conseguindo falar uma palavra. Isso aí é um problema que eu tenho de muito tempo. Eu deveria ter procurado isso. Então hoje eu falo devagar para poder conseguir falar algumas palavras. Espero que essa palavra que foi trazida hoje tenha agradado o vosso coração. Medite nisso, tudo que foi dito aqui, 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 20, 21. Se quiser ler o capítulo 2, né? E aqui Mateus 22, 23 a 33 e Mateus 12, 18 a 26. Aonde eu publiquei a transmissão, eu coloquei errado. É 2 Pedro 1, 20 e 21. É que eu faço a confusão porque é segunda carta de Pedro, mas o capítulo é o primeiro. Depois do 20 e 21 é que entra o capítulo 2, quando ele fala dos falsos mestres. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Que essa palavra fique nos corações daqueles que estão comigo nessa manhã, daqueles que vão assistir esta gravação posteriormente e também nas plataformas, Senhor. Peço que o Senhor abençoe, abra o entendimento deles, como o Senhor abriu o entendimento de Lídia para compreender aquilo que Paulo pregava naquela época. A Senhora, eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor